O rastreador do celular diz que ele tá a 4 quilômetros de distância, no mesmo supermercado onde você compra café ruim. Mas a última vez que vocês trocaram mais de 2 palavras inteiras sem envolver uma fatura dividida ou um parabéns protocolar no WhatsApp, o mundo ainda era em preto e branco. Você abre a geladeira pela 4ª vez em 10 minutos, como se a disposição dos potes de margarina e do resto de arroz de ontem pudesse mudar magicamente se você olhar com mais força. Não vai. Aí, por falta de opção melhor, o dedo escapa sozinho pro ícone verde no canto da tela. O polegar rola pra baixo, passa pelos grupos da família que só mandam bom dia com gatinho dourado brilhante, pula a tia que encaminha áudio de 10 minutos sobre o clima e chega no nome dele. O teu irmão, que mora a 3 bairros daqui. 10 minutos de carro, 20 de ônibus, se o trânsito ajudar. Mas cujo último visto por último foi ontem e a última mensagem de texto de verdade, com assunto, com começo, meio e fim, foi no aniversário de 30 anos da mãe. Lá em março. No chat, a conversa tá congelada no polegar levantado, um emoji sem sal que você mandou agradecendo quando ele avisou que o pacote dos correios tinha chegado na casa dele por engano. Só isso. Um polegar amarelo no fundo cinza escuro. É uma estranheza muito específica essa de ter sangue em comum correndo pelas mesmas lembranças da infância, as mesmas cicatrizes de tombo na calçada de cimento queimado, a mesma briga idiota por causa de quem ia ficar com o controle remoto da televisão de tubo que esquentava tanto que parecia uma chapa de lanche. Vocês dividiram o mesmo teto, o mesmo corredor escuro da madrugada quando dava medo de trovada, o mesmo pão com manteiga derretida na chapa antes da escola. E agora, adulto feito, marmanjo barbado ou já com os primeiros fios brancos na têmpora, a distância que separa vocês não é um oceano, não é um fuso horário de 12 horas, não é a barreira de uma língua estrangeira. É uma folha de papel transparente. É o silêncio confortável e covarde de quem acha que o tempo avisa antes de acabar. Aristóteles, lá na Grécia Antiga, antes de inventarem o Wi-Fi e o aplicativo de mensagem que avisa quando a pessoa visualizou mas não respondeu, falava sobre a amizade como uma das coisas mais bonitas da vida. Ele dizia que existem amizades por utilidade, amizades por prazer e, no topo de tudo, a amizade verdadeira, aquela baseada na virtude e no afeto genuíno pelo outro ser exatamente quem ele é. Só que Aristóteles vivia numa época em que as pessoas moravam na mesma praça, viam a cara umas das outras todo santo dia debaixo do sol de Atenas e não tinham trindade sagrada nenhuma para distrair a atenção. Ele nunca precisou lidar com o fenômeno moderno de ter um parente em carne e osso transformado em NPC de rede social. Porque é isso que acontece com o irmão da gente depois que a casa dos pais esvazia. Ele vira uma figurinha no feed. Você olha pro story dele no Instagram, um prato de comida num boteco qualquer, uma foto de tênis novo na academia, o cachorro dele dormindo torto no sofá, e pensa, ah, ele tá vivo, tá bem. E pronto. A sua cota de afeto diária foi paga com um coraçãozinho de 2 segundos. A gente terceirizou o carinho familiar pra notificação do celular. A vida vai empilhando boletos emocionais invisíveis, cansaço do trabalho, conta pra pagar, o sono que nunca descansa de verdade, o trânsito que suga a alma, e a gente começa a tratar o irmão como se ele fosse um vizinho distante com quem a gente tem um grau de parentesco biológico. A gente se fala por obrigação nos aniversários, no Natal quando todo mundo finge que a tia fofoqueira é engraçada, e no velório de alguém. Sempre nos extremos. No meio, no marasmo de uma terça-feira cinzenta em que daria pé pra tomar um café na padaria da esquina e falar abobrinha sobre os velhos tempos, reina um nada. Pensa na dinâmica daquela cena clássica do filme Poderoso Chefão, naqueles jantares da família Corleone onde todo mundo tá sentado em volta da mesa enorme, comendo macarrão com almôndega, rindo, batendo copo de vinho, mas com aquela tensão subjacente de que a qualquer momento o mundo pode desabar. Na nossa vida familiar moderna, a gente tirou a comida da mesa, tirou a tensão dramática e sobrou só o vazio educado. A gente virou o Michael Corleone na fase mais fria, tentando fugir do negócio da família, só que o negócio da nossa família não é a máfia italiana em Nova York, é o esquecimento mútuo. A gente foge pro próprio mundinho porque o mundo do outro exige esforço. E o pior é que não brigamos. Se houvesse uma briga homérica, um grito, uma porta batida com força, um prato voando na sala, ainda haveria matéria-prima. A raiva é quente, a raiva ocupa espaço, a raiva dá trabalho. O que mata o laço entre irmãos não é o ódio mortal de novela das 9. É a apatia mofada. É o deixa pra mandar mensagem amanhã. É o depois eu ligo. É o ele sabe que eu gosto dele. Sabe de nada, criatura. Ninguém adivinha afeto guardado na gaveta do peito. O afeto que não transborda, que não vira pelo menos um e aí, sumido, vamos tomar um caldo. Numa noite de quinta-feira fria, vira pó. A gente cresce achando que a família é uma instituição à prova de fogo, uma espécie de carimbo eterno que garante que, não importa o que aconteça, o outro vai estar lá na linha de chegada. Só que o tempo não perdoa essa preguiça afetiva. A gente vai se tornando estranhos que conhecem a intimidade um do outro.
É bizarro quando você para pra pensar. Você sabe exatamente qual é o lado do corpo que ele dorme, sabe a cicatriz que ele ganhou caindo da bicicleta aos 7 anos, sabe o nome do primeiro cachorro de estimação que enterraram no fundo do quintal da casa antiga. Você conhece o histórico de todas as frustrações da adolescência dele, os apelidos sem graça que ele tinha na escola, a cara que ele fazia quando a mãe dava bronca. Você tem manual de instruções completo daquele ser humano guardado na sua memória de longo prazo. E, no entanto, se você cruzar com ele na fila do banco amanhã por acaso, vai ter aquele segundo constrangedor de reconhecimento, um abraço meio duro, meio sem jeito, tapinha nas costas de 2 segundos, tipo colega de faculdade que você não vê desde o trote, e aquela pergunta protocolar: e aí, tudo bem? E o trampo? Tudo bem? O cara jantou na mesma mesa que você por 18 anos e agora você tá perguntando tudo bem, como se ele fosse o atendente da farmácia que tá te vendendo dipirona. A gente inventa desculpas sofisticadas para essa distância. Diz para si mesmo que a vida adulta é assim mesmo, que cada um tem seu espaço, que irmão não precisa ficar grudado como se fossem siameses. E é verdade, ninguém tá defendendo o grude sufocante, aquela relação de dependência onde um não respira sem o aval do outro. O problema não é a distância física, é a distância de quem tem o número do WhatsApp fixado lá em cima mas não clica nele há 3 meses por pura preguiça mental. É o medo velado de que, se você abrir a conversa e puxar assunto do nada, o outro estranhe. Nossa, o que aconteceu? Tá precisando de dinheiro? Morreu alguém? Olha que beleza, aqui chegamos. A nossa intimidade familiar ficou tão frágil e esporádica que o simples oi, tudo bem? Vira motivo de suspeita. O afeto virou suspeito. Se um irmão liga pro outro numa quarta-feira às 3 da tarde sem motivo aparente, a primeira reação não é um sorriso caloroso, é um frio na barriga, achando que a notícia é trágica. A gente privatizou tanto a nossa dor e o nosso cansaço que qualquer gesto de proximidade gratuita parece invasão de domicílio. É aquela velha dinâmica que a gente vê em Toy Story, quando o Buzz Lightyear chega e acha que é o maioral, esquecendo completamente do Woody, ou melhor, quando o passado vai ficando na caixa de papelão no fundo do armário. A gente vai empilhando a vida nova, o trabalho, os amigos da faculdade, o grupo de futebol, os compromissos do fim de semana, e o irmão vai virando aquele enfeite de estante. Tá ali, você sabe que tá, mas você já não olha mais. E o pior é que a gente trata o irmão como se ele fosse um arquivo morto do nosso próprio disco rígido. Sabe aquela pasta chamada documentos antigos que você nunca mais abre, mas tem medo de apagar porque vai que precisa? É isso. A gente guarda o parentesco na gaveta de cima da memória e só mexe quando tem batizado, aniversário de mãe ou velório. Aristóteles, lá na Ética Nicômaco, falava que a verdadeira amizade exige tempo compartido, convivência, estar junto na trivialidade dos dias. E ele dizia isso porque sabia que o afeto não sobrevive só de lembrança emoldurada na parede da sala. Não dá pra amar o rascunho de quem a pessoa foi aos 12 anos. O seu irmão não é mais aquele moleque que dividia o controle do videogame com você ou que tomava bronca da mesma mãe na hora do almoço. Ele virou um estranho que vota diferente, que ouve outro tipo de música, que tem manias que você desconhece, que sofre por coisas que você nem imagina. E a gente tem uma preguiça homérica de descobrir quem o outro virou. Dá trabalho conhecer gente nova, mas dá um trabalho desgraçado ter que redescobrir quem cresceu debaixo do mesmo teto que você. É mais fácil manter a foto antiga na mente e fingir que o tempo não passou, que o laço de sangue é um passe livre automático que dispensa manutenção. Pensa naquela cena clássica de O Poderoso Chefão, quando a família tá reunida na mesa grande, mas a tensão corta o ar com faca. Não precisa nem chegar na máfia, não precisa de tiro, nem de traição cinematográfica. Na vida real, a máfia do silêncio familiar opera com muito mais sutileza. É aquele almoço de domingo onde todo mundo fala amenidades sobre o clima, sobre o trânsito, sobre a novela, enquanto o elefante na sala, o fato de que vocês não se falam há 6 meses e mal sabem o nome dos amigos um do outro, come o pudor de todo mundo na sobremesa. A gente prefere a paz cemitério da indiferença ao menor risco de atrito. Ah, melhor não tocar naquele assunto para não estragar o almoço. E aí o almoço nunca estraga, mas também nunca tem vida. Vira um protocolo social entre dois estranhos que por acaso dividem o DNA. A verdade seca, aquela que a gente empurra pro fundo da garganta toda vez que vê uma foto antiga no rolo de câmera do celular, é que a gente tá deixando os únicos testigos da nossa infância virarem desconhecidos. O seu irmão é a única pessoa no mundo que lembra exatamente de como era o quarto da sua infância, de qual era o cheiro daquela casa antiga, de quais eram as piadas internas que só vocês entendiam. Quando a gente afasta o irmão, a gente apaga a nossa própria arqueologia. A gente joga fora o espelho mais honesto que a nossa história tem. Então fica assim, o celular tá aí na mesa, acendendo com notificação inútil de aplicativo de entrega, de grupo de condomínio, de promoção de farmácia. O contato tá salvo na agenda, com a mesma fotinho de perfil há 4 anos.
Não precisa fingir que vai virar melhor amigo até o fim de semana. Não precisa de discurso piegas de comercial de margarina. Mas da próxima vez que der aquela coceira esquisita no peito, vendo uma lembrança antiga, em vez de fechar a aba do pensamento e voltar pro feed infinito, manda qualquer besteira no chat. Um meme sem graça, uma foto daquele cachorro que parece com o que vocês tinham quando eram crianças, viu isso aqui? Só pra testar se o fio ainda conduz corrente. Porque a vida passa muito rápido, e o silêncio, quando se estica demais, vira um endereço definitivo. É isso. Vai lá tomar uma água, respira fundo, e se der vontade, manda a mensagem. Ou deixa pra lá e continua fingindo que tá tudo bem. A escolha é tua, mas a saudade, cedo ou tarde, cobra o frete. Antes que perguntem, sou humano. E se rolou, deixa o like.